É você olhar para você diante de um ataque alheio e se martirizar por isso. Tem gente que é muito vulnerável, gente. Eu costumo dizer isso. Tem gente que, se você se aproximar bem perto dela, pum! Ela toma um susto e começa a chorar. Porque acredita em tudo quanto é porcaria de mentira que se conta para ela. Ela está todo motivado. Vamos embora, que agora o meu objetivo está chegando. Aí chega todo motivado no trabalho no dia seguinte. Aí vem um engraçadinho, para-raio de desgraça. Olha só, se tem uma característica do para-raio de desgraça que é clássica, eu costumo dizer, ele não gosta de ficar na merda sozinho. Tem que levar todo mundo. É tipo assim, é como uma necessidade de sentir a companhia de alguém. Ele não pode ficar sozinho. Então, o para-raio, você chega todo motivado, todo alegre, todo inteiro, sabe o que ele olha para você e diz assim, você está doente? Tá com problema? Passou lá? Não, cara, você é quem? Geucino? Tá doente, Geucino? Não tá não? Tá amarelo, tá vazio. Aí, o cara que tem, olha só, perdeu o foco, não sabe para onde está indo, coitado. O para-raio desgraça acaba de virar a prova, o que ele vai fazer? Ele vai no banheiro se olhar no espelho para checar. E ele consegue enxergar o negócio com o amarelão na cara dele. Ele vê, ele consegue reproduzir no corpo dele toda a pancada emocional que ele leva. Isso chama-se vulnerabilidade emocional. Comece a rir ao invés de sofrer com as coisas que você ouve. Ô meu querido, olha só, preste atenção, tem um Maracanã lotado esperando você cair, tem isso também. Você acha que não? Você acha que você é o único bonitão da face da terra? Todos os milhares de habitantes da terra torcem para a tua felicidade e o teu sucesso. É isso que você pensa? Olha só, um guerreiro vai para o campo de batalha, ele tem que saber que existem inimigos. E muitas vezes o inimigo não é aquele declarado. Muitas vezes o inimigo é aquele amigo que fala o que você quer ouvir, ao invés de falar o que você precisa ouvir. Compreende? É um amiguinho que adora falar o que você gosta de ouvir. Vai dizer que não, né? Ouvir o que a gente gostaria de ouvir dá até tesão. É impressionante, isso gera um mecanismo de conquista. Sabe como que um casal se relaciona? Sabe como que acontece um processo de sedução? Isso tem um nome na programação neurolinguística, chama-se rapport. Tá? É pelos níveis de igualdade. Igualdade. Lembra daquele suposto que dizia que os opostos se atraem? Os opostos se atraem? Mentira! Não se atrai não. Os opostos, se deixar, se matam. Você está entendendo? Porque os opostos, ao invés de ir ao encontro, vai ter encontro. Muita divergência de ideias, de mapas internos, de modelo de mundo. Gente, desculpa, eu estou notícia ruim, tá? Porque se você está alimentando um relacionamento já há muito tempo, porque são opostos que aquele no dia esse troço vai se consertar, a notícia que ajudou é que, se não houver flexibilidade de ambos os lados, não vai se consertar. Compreende? Os opostos não se atraem, tá? Os iguais se atraem. E se tem um jeito de você ficar igualzinho a uma pessoa, você ser uma pessoa apaixonante, vai a dica para quem está encalhado aí. É você falar o que a outra pessoa gostaria de ouvir. Principalmente fazendo isso sem que ela saiba que você sabe o que ela gosta de ouvir. Porque aí você parece um gênio da bola de cristal. E aí você, nossa, tem que cantar bem comigo. Ah, bobinha, ela entrou no teu Facebook, já precisou da Facebook. Você gosta, faz. Funciona desse jeito. E aí você se encanta. Porque gostar de alguém que se parece com você
é o mesmo que gostar de uma pessoa que você mais preserva na tua vida, que é você mesmo. Então é incomum. Ok? Então vamos lá. Reconhecendo em si mesmo o quanto você vale baseado em seus verdadeiros e próprios valores, evita com que os outros lhe coloquem preço. Gente, olha só, para que acreditar numa mentira quando ela é uma mentira? Se alguém olha para você e diz assim, você é incompetente, se a sua convicção te disser não, é uma mentira. Por que eu preciso responder isso? Por quê? Mas tem gente que se olha assim, feio! Feio para quem? Quais são as suas convicções? É a coluna, são as colunas da sua autoestima e autoconfiança, que é 70% do êxito da vida de qualquer pessoa. As pessoas olham com uma certa dúvida, mas dentro de mim aquilo tem uma convicção tão grande que vai dar certo. Não é tipo não é eu acordando acreditando que vai dar certo. Opa! Teoria da positividade, né? Seguindo o conselho do palestrante motivacional. Sorria para o espelho. Você sabe essa? Sorria para o espelho? Dá aquele sorriso. Tem gente que está com 88, 90 anos, já não tem mais nem dente para sorrir no espelho, está sorrindo no espelho, porque só sorriu a vida inteira. Porque olha, me desculpa, se você quiser colocar na minha cabeça que eu sou um cara derrotado, meu querido, eu automaticamente já tenho uma válvulazinha aqui dentro de escape que começa a disparar todas as minhas conquistas. Lá, desde o menininho, de 14 anos de idade, você achava a criatura mais burra da face da terra, até o momento presente, tudo que eu já alcancei até aqui, você não vai me convencer. Eu não vou nem responder. Porque mentira, simplesmente a gente não acredita. Agora, se você não tiver consciência da tua história, se você não respeitar a tua história, se você não olha para dentro de você mesmo e preserva o que você é, não o que você tem. Isso é um hábito, né? Valorizar o que se tem e desprezar aquilo que se é. Porque existe uma outra coisa para falar sobre a questão da convicção interna, do reconhecimento dos próprios valores. Tem gente que qualquer casquinha já é machucado o suficiente para ter hemorragia. Eu nunca vi um guerreiro ao final de uma batalha ganha. Nunca vi ele sem cicatrizes. Nunca.